E vamos lá para mais uma lição de alemão com Neno multiplicando conhecimentos. Garanto que eu não vou iniciar essa aula igual da anterior. Estava que nem o Silvio Santos, né? Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, só faltou essa parte, né? Mas vamos dar início agora a essa aula de alemão. Nossa aulinha. 16. Lektion. É isso aí, pessoal. Aqui na nossa aula 16. Lektion, 16ª lição, vamos trabalhar um pouquinho sobre, de fato, algo que a gente abordou lá na nossa revisão, né? Trabalhando sobre aqueles termos que nem é preciso agora a gente começar a decorar, como acusativo, nominativo, essas coisas a gente vai pegando aos poucos. E na aula de hoje, trazendo aí daquele padrão, primeiro, começando por uma leitura apenas em alemão. Depois é que eu vou explicar cada termo aqui da nossa aula, beleza? Então, seguindo para a nossa aulinha personalizada, tá ok? Então, temos aqui, né, em tela, a seguinte frase. Also, los, ich bringe dich nach Hause. Also, los, ich bringe dich nach Hause. Então, o que seria isso, né? Also, los, então, bora, vamos logo. Ich bringe dich nach Hause. Eu levo você para casa, certo? Nach, uma preposição, a localidade. E como house, a gente coloca aí um E no final, house, justamente para dar a ideia de movimento, né? Locomoção aqui. Beleza? Ich bringe dich nach Hause. Vamos lá. Pessoal, aqui a gente tem o nosso texto, né? 16. Olha só o que é feito, né? 16. Lektion. 16. Lektion. 16ª lição. Temos de título aqui 3 Stunden später. 3 Stunden später. Ok? 3 horas depois. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, deixa eu ajeitar aqui para a gente começar a abordar a nossa leitura. Apenas em alemão temos o seguinte. Ich bin erstaunt. Du bist schon beim 5. Whisky. Ich bin erstaunt. Du bist beim 5. Whisky. Und du hast schon 8 Bier getrunken. Du hast schon 8 Bier getrunken. Okay? 8 Bier getrunken. Na und? Das macht es auch nicht besser. Das macht auch nicht besser. Das macht es auch nicht besser. Komm, lass uns ein Taxi nehmen und heimfahren. Lass uns ein Taxi nehmen und heimfahren. Ach nein, mir geht's gerade nicht gut hier. Ach nein, mir geht's gerade recht gut hier. Wie spät ist es eigentlich? Wie spät ist es eigentlich? Es ist Punkt Mitternacht. Es ist Punkt Mitternacht. Was? So spät schon? Ja, es ist Geisterstunde. Geisterstunde. Also, los jetzt. Ich bringe dich nach Hause. Moment. Einen kleinen Whisky brauche ich noch. Zur Sicherheit gegen die Geister. Zur Sicherheit gegen die Geister. Ok? Então, vamos lá agora fazer, né, uma tradução e explicações. Ok? Essas explicações aí em que você consegue chegar mais próximo, né, desse idioma formidável, vamos dizer assim. Beleza? Na los, gehen wir los. Ich bin erstaunt. Tipo, estou surpreso, né? Estou, caramba, sem acreditar. Ich bin erstaunt. Ok, ó, temos aqui. Ich bin erstaunt. Du bist schon beim 5. Whisky.
você, né? Tu estás, mas vamos na forma coloquial, né? Você está já no quinto whisky, né? Beim fünften Whisky. Du. E a pessoa pergunta, né? Du. E você? E tu, né? Du hast schon 8 Bier getrunken. Só que é um passado, certo? É um chamado Perfect, onde a gente precisa de um auxiliar. Esse auxiliar, deixa eu passar aqui. Esse auxiliar, ele pode ser do verbo haben, que é o verbo ter, ou o verbo sein, que é o verbo ser ou estar. Por isso, né, a construção do Perfect em alemão, ela é construída com esses segundo verbo. Então, ich habe getrunken. Eu tenho bebido. É isso, né? Que é o bebi. Tá bom? Mas, com o tempo, a gente vai se acostumando. Qual é o auxiliar que a gente vai utilizar? Se é o sein, do verbo ser ou estar, ou se é o verbo haben, do verbo ter. Beleza? Por enquanto, já sabemos o seguinte. O verbo trinken, que é o verbo beber, ele vai ser feito o seu passado com o verbo haben. Então, ich habe getrunken. E o legal de tudo, deixa eu puxar aqui uma explicação bacana. E o legal de tudo é o seguinte, quando eu falo ich habe, olha só, estou puxando isso agora de passado, mas não era para explicar aqui, mas só por questão, né, de entender essa frase aqui que a gente puxou, tá bom? Seguinte, ich habe, esse aqui é o segundo verbo que vai aparecer aqui na frase, porque o verbo em si que a gente quer botar no passado é o trinken, verbo beber. Ich habe, então tudo aqui, ó, que vai ser dito dentro da frase, né, ou seja, o verbo, ele vai vir um verbo auxiliar e esse verbo principal. E tudo que tiver de complemento vai ser colocado entre estes dois verbos no alemão. Então fica ich habe, aí a pessoa fala, blá, 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 getrunken, né? Já na sua forma passada aí do verbo trinken. Ich habe, nesse caso aí, ó, whisky, né? Whisky. Getrunken. Getrunken. Ich habe Whisky getrunken. Se eu fosse dizer, eu bebi com você whisky, então já seria ich habe mit dir Whisky getrunken. Ok? Já então iria incorporar mais coisa entre os verbos aí comentados. Tá bom? Por enquanto é só essa parte aqui. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente está aqui na formação, certo? Du hast schon 8 Bier getrunken. 8 quer dizer 8. Então, você já bebeu 8, né, cervejas, tá ok? 8 Bier getrunken, já 8. Na und, das macht es auch nicht besser. Das macht es auch nicht besser. Ou seja, isso não... É como se eu quisesse dizer, né? Isso não te faz melhor, né? Isso não quer dizer que seja melhor. Das macht es auch nicht besser. Nicht, não. Besser, melhor. Certo? Essa palavrinha aqui, ó. Besser, quer dizer melhor. Komm. É um chamamento, né? Do imperativo mesmo. Vem, komm. Lass uns ein Taxi nehmen. Vamos pegar um táxi. Tax nehmen. Nehmen é o verbo pegar, né? Nehmen. Und heimfahren. Esse heim, né? Tipo, ir para casa, né? E vamos a casa. Heimfahren, ok? Tá misturado nesse verbo assim, mas é justamente em um verbo só eu já consigo passar a ideia de que vou a casa, ok? Nehmen und heimfahren. Ach, nein. Uma expressão, só por dizer, ah, não. Olha só, imagina aquela conversa, né? A gente volta aqui mostrando a cara desses indivíduos, né? Que estão aqui nesse bar. Also, ich bringe dich nach Hause, é o que está escrito aí, né? Então, deixa que eu te levo para casa. Estão bebendo, chamando o outro lá para levar à sua casa.
Um argumentando que já bebeu tanta cerveja, o outro tanto de uísque. E temos aqui onde ele fala ach nein. Ach nein, né? Não, deixa. Mir geht's gerade richtig gut hier. Ou seja, para mim está muito bom aqui e tal. Tá bom demais, né? Mir geht's gerade richtig gut hier. Para mim, esse mir geht's gut, é justamente quando a gente fala, pergunta, na verdade, wie geht es Ihnen? Quando eu pergunto isso, wie geht es Ihnen? É como se eu estivesse perguntando tanto para o singular como para o plural. É uma forma para os dois aqui, tá? Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. É uma resposta, né? Então, para mim, vai bem. Então, aqui eu digo nessa frase, mir geht's gut. Para mim tá perfeito, tá ótimo, tá bom. Mir geht's gerade richtig gut hier. Para mim tá tudo bem aqui. Agora, a gente vai utilizar aqui essa perguntinha para saber, ó, que horas. Então, para saber que horas, eu faço a pergunta wie spät. Wie spät. Ou seja, como tarde, né? Mas não é comer não, tá? O verbo aí não entra não. Aqui é o pronome interrogativo mesmo. Wie spät. Wie spät. Utiliza essas duas para ter a noção de horas, né? Como tarde a gente vai para casa, né? É meio que isso, é uma junção que é feita com esse pronome, né? E o advérbio aí, tá bom? Então temos o seguinte: wie spät ist es, né? Que horas? Que horas agora? Que horas? Que horas são? Wie spät ist es? Só que aqui na nossa frase a gente fala wie spät ist es eigentlich? Eigentlich, para dar uma reforçada, perguntando finalmente que horas são, né? Afinal, que horas são? Wie spät ist es? A questão das respostas de hora, vou passar numa aula futura. Nessa 16. Lektion, ainda não vamos abordar, apenas essa introdução, né, para saber que horas são. Wie spät ist es? E nas outras conversas a gente já coloca. Beleza? Vamos lá. Uma respostazinha que a gente pode tirar é: Es ist Punkt Mitternacht. Es ist Punkt Mitternacht. Die Nacht, a noite. Aqui é uma palavra composta. Deixa eu quebrar essa palavra aqui para vocês. É o seguinte. Temos aqui o seguinte. Die Nacht. Certo? Die. Ops, não está aparecendo na tela ali. Die Nacht. A noite. E die Mitte. Ok? Mitte quer dizer a metade, o meio. Então, meia-noite. Ok? Então, temos aí, ó. Es ist Punkt. Punkt. Punktlich. Pontualmente, né? Então, está meia-noite em ponto. Mitternacht. Mitternacht. Was? Uma perguntinha, né? Was? O quê? Was? So spät schon? Ou então, né, poderia puxar esse schon, que é do já, antes, né? Schon. So spät? Já é tão tarde assim? So spät schon? Já é tão tarde. Spät quer dizer tarde, né? Já é tarde. Da mesma forma, a gente coloca aqui no wie spät, para perguntar as horas. Eu posso responder de uma maneira: é tarde? Es ist spät. Ok? Ja, es ist Geisterstunde. Geisterstunde. Olha só, Geister. Geister quer dizer fantasma. A hora dos essa é a hora do fantasma, né? Hora dos fantasmas. Porque der Geist, né? Tem no caso aqui no singular vai ficar der Geist. E o plural, die Geister. Fantasmas. Stunde, hora, né? Então, horário dos fantasmas. Also, los jetzt. Also, los jetzt. Então, vamos agora. Ich bringe dich nach Hause. Ó, aqui essa formação
Bem aqui, tá faltando um ezinho, mas de uma forma, né, coloquial, em rua mesmo, né, o alemão vai dizer de fato Ich bring dich nach Hause. Ich bring dich nach Hause. Ok? Moment. Moment. Igualzinho, né? Quase igual ao nosso português, só tirando o O. Moment. Moment mal, né? Só um momento. Einen kleinen Whisky brauche ich noch. Einen kleinen Whisky. Quando a gente quer colocar... Puxa a telinha. Quando a gente quer colocar o diminutivo, a gente coloca esse klein, que quer dizer pequeno. Certo? O nosso diminutivo é colocando inho, né? Inha, e assim vai. Mas, quando a gente bota no alemão, esse diminutivo a gente utiliza o pequeno. Então, klein whisky, né? Quer dizer whiskyzinho, só mais um whiskyzinho. Tá bom? Olha aqui. Einen kleinen Whisky brauche ich noch. Só um whiskyzinho ainda eu preciso. Brauche. Brauche é do verbo precisar, ok? Brauche. Precisar. Precisa. Ó, vou trabalhar aqui o bring e o brauche. Vou puxar aqui para vocês, né, que trabalhar uma folhazinha em branco aqui, porque aqui tem detalhe, tá? É o seguinte. Olha aqui. Na nossa frase lá, temos ich bringe dich. Dich. O que é dich, né? Então, deixa eu sinalizar para vocês o que é o dich. Dich quer dizer você, só que isso daqui ele está conjugado justamente nesse caso aqui do alemão, no que a gente chamou na nossa revisão anteriormente de acusativo, tá? No acusativo, não coloquem, tá, isso daqui como dificuldade agora, porque aos pouquinhos a gente vai entender como é que funciona o acusativo. É coisa que futuramente vocês vão ver que dá para aprender legal, tá? Dich quer dizer do acusativo. A gente, se eu falo du, então esse du ele está empregado no nominativo, como o sujeito no nosso português, tá? E quando a gente utiliza o dich, é como se eu estivesse pegando esse tu e colocando ele lá depois de um verbo que precise de um objeto direto. Isso aqui ficou meio complicado, não foi? Para algumas pessoas, né, que de fato têm o português como dificuldade, olha que eu vou ensinar português para concurso logo mais aí, multiplicando conhecimentos, hein? Então, é o seguinte, quando eu digo tu, né, como um complemento de um verbo transitivo direto, eu vou utilizar, né, de uma forma o ti, né, tipo, eu te vi. No português, esse ti, ele foi transformado, que é como se eu tivesse o tu, né? Eu não vou dizer eu, tu, vi, certo? No alemão acontece o mesmo. Para dizer esse ti, eu já vou utilizar no acusativo, que é como se fosse o objeto direto, não precisa da preposição, é isso, né? Então, vai ser o dich. No alemão, olha só, o alemão tem uma diferença questão de preposição. Isso a gente vai pegar aos pouquinhos. Vou passar até depois uma música do alemão, vocês vão ver cantando, apesar que eu não tenho voz para isso, mas pelo menos para ficar na cabeça uma voz feia cantando aí o alemão e de fato vão aprender quando usar determinadas preposições e seus complementos devidos, tá bom? Então é o seguinte, continuando, tá? Deixa eu puxar aqui. Dich, então, veio de tu, só que de forma em complemento. Eu não, repetindo, tá? Eu não vou dizer eu, tu, vi no português. Da mesma forma, no alemão eu não vou dizer isso. Quando eu digo eu te vi, no alemão vai usar o dich. Pronto? Beleza assim? Então, vamos lá. Dich é um acusativo. Então, quando eu digo ich bringe, do verbo levar, trazer, assim, bringe dich. Então, eu te levo
nach Hause. Para casa. Ich bringe dich nach Hause. Complementando aqui, ó. Nach Hause. Ich bringe dich nach Hause. Legal? Agora, o outro verbo que a gente utilizou, a gente aqui tá o bring, né? Então, dich. Eu posso dizer também o mesmo verbo que eu estava utilizando para o português, do verbo ver, seria sehen. Então, eu digo ich sehe dich. Eu te vejo, tá bom? Ich sehe dich. Legal? Um verbo bem legal agora para a gente aprender, que de fato aí vai ser utilizado por vocês muito, né? Isso aí, para quem está apaixonado, né? Vamos lá. É o verbo amar. O verbo amar é lieben. Lieben. Então, quer dizer, quando eu vou colocar o verbo amar, né? Dessa forma aqui, eu amo você, ich liebe dich. Ich liebe dich. Olha esse som, né? Dich, que é o mesmo do ich. Ich liebe dich. Eu amo você. Tá bom? Então, olha só, o uso do acusativo agora apareceu. Então, vamos aqui seguindo para o verbo brauchen. Olha só, brauchen. Brauchen. O brauchen, né? Esse CH, como agora ele está depois do U, do AU, então ele vai ser o som gutural. Brauchen, brauchen, ok? Não mais o do dich, beleza? Uma coisa legal aqui do brauchen é porque aqui é o verbo precisar, tá bom, pessoal? Vou botar aqui, ó, precisar. Como eu utilizo no português o verbo precisar, deixa eu puxar aqui a telinha. Quando eu utilizo no português o verbo precisar, eu peço um complemento com um verbo que, né, o verbo precisar, que ele está solicitando uma preposição. Eu preciso de algo. Esse de seria a preposição. Olha que legal. Já vai ficar fácil agora para vocês no alemão, né? Isso aqui porque é o seguinte. Brauchen, precisar. No alemão, o brauchen, ele não utiliza uma preposição. Como a gente tem aqui, ó, no nosso... Opa! Aqui. A gente tem brauche ich noch. O que? Brauche eine kleine Whisky. Ou seja, eu preciso... Esse preciso, ele não está pedindo uma preposição, tá? Então, ele é ainda um verbo que está pedindo um acusativo, tá? Ele não pede preposição. Se pedisse preposição, ia entrar agora um outro nome, que a gente apresenta depois, que é o dativo. É como se fosse o nosso objeto indireto, tá? Mas não vamos pensar dessa forma, porque senão a gente vai achar tudo que no português é um objeto indireto, a gente vai chamar de dativo. Tudo que for direto, a gente vai chamar de acusativo. Não é assim, tá bom? Até mesmo porque gêneros, lembrando aqui, gêneros, como eu demonstrei, tem nomes, palavras, que a gente fala como se fosse com um gênero masculino, que no alemão é gênero feminino. Por isso que a gente não pode colocar tudo da mesma forma. Beleza? Então, seguindo. Ich brauche. Brauche o quê? Einen kleinen Whisky. Voltando lá, né, no nosso conteúdo aqui. Espera ainda. Aqui. Então, ich brauche o quê? Einen. Agora, esse aqui ó, já está conjugado, né? Einen kleinen, certo? De novo, kleinen Whisky. Ich brauche einen kleinen Whisky. Legal? Para reforçar, pessoal, eu ainda vou explicar o seguinte. Nominativo, né? A gente aqui já sabe
como um termo mais fácil, nominativo. Se eu utilizo der Mann, o homem, der Mann ist klein, o homem é pequeno, baixo, né? Der Mann ist klein. Ok? Olha só. Nesse caso, der Mann, ele está no nominativo. Ia falando errado aqui, né? Nominativo. Por isso, dessa forma. Olha só, o artigo masculino está declinado dessa forma. Quando eu utilizo ele no acusativo, aí o artigo muda, tá? Esse der vai virar den, certo? Ele vai virar, ó, no acusativo, ele vai virar den, ok? Den. Então, den Mann ficaria uma resposta. Porém, a frase seria diferente, né? Claro, não seria a mesma, porque der Mann está como sujeito, por isso nominativo. Agora, se ele tiver como um complemento, ele vai ficar no acusativo e vai mudar o artigo de der para den. Ou seja, eu vi o homem, né? Eu vejo, vou colocar no presente mesmo. Ich sehe den Mann. Ok? Eu vejo o homem, den Mann. Ou seja, o der agora ficou den. Justamente isso é uma declinação que temos no alemão que deixa, né, no caso, algo mais bem especificado ao dizer qualquer frase aí diferente do português, né? Que às vezes a gente pega uma igual e no final tá do mesmo jeito. Aqui já tem essa mudança, que se torna legal. Até mesmo para alguns verbos de locomoção, a gente utiliza verbos específicos no alemão. Ok? Então, seguindo. A gente tem mais uma frase ainda. Vamos lá. Cadê? Zur, olha só. Zur Sicherheit. Sicherheit quer dizer segurança, tá? Sicherheit. Segurança. Sicherheit gegen die Geister. Gegen é contra, né? Ou seja, algo contra uma coisa. Então, vocês utilizam gegen. Contra o quê? Die Geister. Die Geister quer dizer o fantasma. Então, ele está precisando, na história ele diz o seguinte, né? Moment. Só um momento. Eu preciso ainda, noch quer dizer ainda, eu ainda preciso de um whiskyzinho. Zur Sicherheit, para segurança, gegen die Geister, contra os fantasmas. Beleza? E aqui, né, finaliza aí esse texto. Espero que tenha tido muitas palavras, muitas explicações bacanas para aprender. Mas, como de praxe, né, pessoal? Como de praxe mesmo, que eu deixo nosso exercício. Esse material PDF ele ficará disponível, né, justamente aí para seguir mais de pertinho essas explicações. Futuramente já vou juntar, né, fazer um arquivo só, colocando aí uma apostila bem legal do Neno. E peço aqui para que vocês consigam preencher o exercício. Esse exercício, vamos lá, tem o seguinte: Übungen. Übungen quer dizer no plural exercícios. Wie viele Whisky hat die erste Person getrunken? Wie viel? Quer dizer quantos, tá? Quantos whiskies hat die erste Person getrunken? Passado do verbo trinken, né? Getrunken. E olha aqui, ó, aquele auxiliar que eu disse, né? Hat. É o verbo haben. Na terceira pessoa vai ficar hat. Er hat. Sie hat. Ok? Getrunken. Verbo, né, na sua forma passada. Perfekt. Wie viele Whisky hat die erste Person getrunken?
né? Quanto whisky a primeira pessoa bebeu. Primeira pessoa lá da conversa que iniciou, tá? Was schlägt eine der Personen vor zu tun? Né? O que sugeriu, né? O que sugere, né? Uma das pessoas, eine der Personen vor zu tun. O que é que sugere? Vorschlagen, que é o verbo vorschlagen, fica was schlägt eine der Personen vor. Aí o que? Zu tun, fazer. O que sugere a fazer uma das pessoas, né? Vocês respondem aí, tá? Warum möchte die andere Person nicht nach Hause gehen? Por quê? Warum möchte die andere Person nicht nach Hause gehen? Porque a outra pessoa não, né? O nicht não gostaria de ir para casa. Por quê? Vocês já sabem, né? Devido à historinha já bem explicada. Was bedeutet? Was bedeutet? Que significa, tá? Was bedeutet das? Isso. O que significa isso? Geisterstunde. Então, was bedeutet Geisterstunde? Geisterstunde, eu falei para vocês. Senão, volta aí, tá? Im Kontext des Dialogs. Ou seja, no contexto do diálogo, né? E uma tradução, já escrita em português, traduza para o português a frase. Ich bring dich nach Hause. Tá bom? Vocês traduzem aí. Tiverem dúvida, aqui eu deixo também no texto a tradução. Übersetzung. Tradução de tudo aí que foi falado. Beleza? Aquele que eu disse, né? Zur Sicherheit gegen die Geister. Aqui na tradução temos para, né? Ou para espantar os fantasmas. Mas é aquilo, né? Uma segurança contra os fantasmas. Então é para espantar os fantasmas. Tudo bem? Eu fiz aquela tradução ao pé da letra, tá? E é isso, né? Deixa eu ver aqui o que temos mais. Vocês já sabem, no caso, as mídias sociais para tirar as dúvidas, né? Neno multiplicando conhecimento. E logo mais a gente vai seguir na nossa 17. Lektion, que é a 17ª lição. E tendo aqui já 30 minutos decorrido, bacana, uma aulazinha bem tranquila, né? Espero que tenham gostado. Vou encerrar aqui e a gente dá seguimento logo mais em outras aulas.